Muito bem, pessoal. Continuando o nosso vídeo da aula de hoje, primeira aula, a gente iniciou, lembra que a gente iniciou em sala de aula dinâmica, né? E eu vou passar algumas revisões do que a gente acabou conversando, certo? Dinâmica. A primeira lei de Newton, né? É a inércia. Os corpos conservam o estado de equilíbrio. Ou seja, um corpo em repouso permanece em repouso, que é o equilíbrio estático, ou em movimento. Esse corpo pode permanecer em movimento, que é o equilíbrio dinâmico. Ou seja, a gente tem dois estados de equilíbrio de um corpo: estático, que é o repouso, dinâmico, movimento. A menos que uma força interfira nesse movimento. Ou seja, um objeto que está em um determinado movimento, certo? Ele permanecerá em movimento a menos que uma força dissipadora ela venha agir nesse corpo e dissipar a inércia desse corpo. A tendência é o corpo manter um movimento retilíneo de forma reta. Ou seja, se esse corpo ele segue uma trajetória retilínea, vamos imaginar que aqui está a trajetória, né? Ele vai permanecer em movimento nessa velocidade eternamente, até que um corpo ou uma força venha mudar o estado desse corpo, que era, no caso, equilíbrio dinâmico, movimento. Mas se esse corpo está em repouso, ele vai permanecer em repouso, a menos que uma força venha agir para colocar ele em movimento. Depois que ele entrou em movimento, se não tiver o atrito ou qualquer força dissipadora, ele permanece em movimento de forma retilínea. A inércia ela serve para vários conceitos e aplicações na física, né? A engenharia, né? A própria rotação da Terra é uma conservação de momento, o giro da Terra, a translação em torno do Sol, etc. Certo? Aqui eu tenho um exemplo, um projétil, né? Um projétil a 50 metros por segundo, certo? Ó, realizará um movimento retilíneo a 50 metros por segundo para sempre, desde que não haja forças dissipadoras, certo? A gente também viu a segunda lei de Newton, eu acredito que a gente chegou a fazê-la em sala ainda. A segunda lei de Newton, a força é diretamente proporcional ao produto da massa pela aceleração. A força ela é diretamente proporcional ao produto, que é a multiplicação da massa em quilogramas pela aceleração, certo? Ou seja, ó, onde m é a massa em quilogramas, F é a força, A aceleração. A gente já vai ver as aplicações dessa lei, também muito usada na engenharia, arquitetura, mecânica, várias áreas utilizam essas leis. A própria engenharia espacial, certo? Terceira lei, né? Ação e reação, certo? Quando um corpo A aplica uma força em um corpo B, o corpo B devolve uma força igual em módulo para o corpo A. Porém, o sentido é oposto. Seria assim, ó. Se A está aplicando uma força em B, força de AB, e se ela valer 10 newtons, um exemplo aqui, ó, vamos colocar que ela vala 10 newtons essa força,
O corpo B também devolve essa força para o corpo A, também de 10 newtons. Ó. Porém, o sentido é oposto. É a força de interação. Para que haja força, é necessária a interação entre dois corpos. Há vários exemplos de força, por exemplo, força-peso, a atração gravitacional entre a Terra e a Lua. É uma constante, é uma reação, né? É uma relação em força-peso, certo? Ação e reação. Se a Terra atrai a Lua em órbita, que está em torno do centro de massa, comum de massa, a Lua também vai atrair a Terra com a mesma força, mesma intensidade. Ok, pessoal? Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação para receber os vídeos assim que eles são postados. Certo?